Domingo, 6 de novembro, o Correio Cidade está começando. Nesse domingão, olha que história linda. 3 jovens paraibanos deixaram todos os privilégios e conforto de suas casas para uma missão grandiosa: ajudar um povo da África. Um exemplo de devoção e amor ao próximo. Trazemos também um alerta importante aos pais e responsáveis. Cada vez mais vemos crianças sendo diagnosticadas com doenças que há algum tempo atrás eram consideradas doenças de adulto, mas promover hábitos saudáveis podem ajudar a manter o bem-estar. E na gastronomia, Glaucia Araújo vai ensinar a fazer um hambúrguer nordestino, que leva carne de sol e mel. É o hambúrguer arretado, que é com pão de macaxeira. Vamos juntos? Eu sou Oscar Xavier, o Correio Cidade está no ar. A gente vai conhecer agora um pouco do trabalho de 3 jovens paraibanos que estão em missão religiosa na África. Eles pertencem à comunidade católica Nova Beirite, de João Pessoa. Um exemplo de devoção e amor ao próximo. Eu vou conversar agora com esses 3 jovens, Luciana, Gabriel e Dayana, que são paraibanos daqui de João Pessoa, mas que estão em missão na África, São 3 jovens e que deixaram uma vida aqui, no estado, a convivência com família, com amigos, para abraçar essa missão. Essa missão ela existe há 6 anos aqui na Guiné-Bissau. Nós estamos aqui a convite foi o bispo Dom Pedro que convidou a gente para vir para cá. Hoje eu estou trabalhando na Caritas, que é um órgão da Igreja Católica, e trabalho num projeto que visa a diminuição da mortalidade materno-infantil. Aqui em Guiné-Bissau é altíssimo o número de mulheres grávidas que morrem no parto, De fato, é um desafio bem grande a gente sair do conforto da nossa cidade, mas é a decisão por Cristo mesmo, O coração desbravador que Deus coloca em nós, que faz a gente ter essa grande ascese de sair, de mudar todos os nossos rumos. Qual está sendo o papel de vocês aí? Eu comecei a trabalhar numa rádio aqui que faz parte da Diocese de Bissau, chama Rádio Solmance. Então eu estou trabalhando na rádio e há um mês a gente está começando um programa lá na rádio que chama Alegra-te. Inclusive vocês levam um pouco da cultura brasileira também, nessa rádio. Sim. O nosso programa é dividido em 2 partes, A primeira parte é de evangelização, de um bate-papo do evangelho, e a segunda parte a gente traz ritmos brasileiros, curiosidades sobre os ritmos. Então, nesse mês de setembro, a gente trouxe diversos ritmos brasileiros, a gente não conseguiu repetir nenhum, de tanto ritmo brasileiro que tem para trazer para cá. Chama Nobade Brasil, que é dançando com o Brasil, na crioula, que é a língua local daqui. Aqui na Guiné-Bissau existe uma cultura muito grande e diversa. Existem aqui uma coisa chamada etnias, que tem em alguns países do mundo, Existem mais de 170 etnias, ou seja, existem maneiras de culturas diferentes dentro de um só país. Pessoal, eu sei que vocês vão permanecer aí, por tempo indeterminado. Eu queria que em poucas palavras vocês dissessem qual a lição, que já deixou para vocês essa missão. Eu acho que a gente consegue carregar daqui a alegria do povo daqui, na simplicidade. São pessoas que não têm quase nada e que são muito felizes. A alegria e a esperança que há no coração deles nos constrange e nos faz nos derramar de alegria mesmo. Uma coisa que eu aprendi muito aqui também é viver o hoje, Não estar pensando no futuro, viver o hoje. E sobre a missão que a gente conferiu aí na reportagem, quem quiser ajudar pode fazer doações pelo Pix, missãonovabeirite@gmail.com. Você confere mais informações sobre o trabalho deles na página oficial do projeto no Instagram, @novabeirite.africa. Lá você também pode tirar dúvidas. O mês de novembro é dedicado à saúde do homem. Teve origem com o movimento Novembro Azul em 2003 na Austrália. Tudo teria surgido como uma brincadeira entre amigos australianos. Eles combinaram que deixariam o bigode crescer, demonstrando solidariedade quanto à saúde masculina.
A escolha do mês se une ao fato de que no dia 17 de novembro comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Em princípio era uma campanha, mas logo foi se tornando um mês que tem como objetivo conscientizar e encorajar os homens para a consulta médica, para a realização de exames regulares, do autoexame e tratamento, especialmente do câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, excluindo os tumores de pele. Esse câncer, quando descoberto numa fase inicial, ele tem uma chance de cura elevadíssima. Mais de 90%, 95% dos pacientes se curam se forem diagnosticados precocemente. Homens a partir dos 50 anos de idade, ou então aqueles que são da raça negra, têm um histórico familiar de câncer de próstata, ou mesmo histórico de câncer de mama, esses pacientes devem realizar o rastreio um pouco mais cedo, a partir dos 40, 45 anos de idade. O câncer de próstata não deve ser negligenciado. Cuide da sua saúde, faça os exames todos os anos. E com relação ao exame do toque, alguns tumores de próstata, eles não são detectados por aumento daquele PSA. Daí a importância do médico urologista avaliar e, se for possível e indicado, realizar o exame do toque. Cuide da sua saúde, faça a prevenção. Daí a importância da campanha, que no Brasil foi desencadeada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e tem como símbolos da campanha o bigode e a cor azul. Alguns exames periódicos são essenciais para manter um cronograma de prevenção de doenças. Verificação da pressão arterial, hemograma completo e testes de urina, teste de glicemia para prevenção de diabetes, atualização da carteira vacinal, verificação do perímetro abdominal e teste de IMC. Então fica aqui um alerta e um convite para você, homem, se cuide! Aparelho de fax, aquele telefone celular tijolão e a televisão de tubo. Bom, todas essas coisas já saíram de moda, né não? Mas tem umas que continuam mais fortes do que nunca. E um bom exemplo disso é a parceria de todos os paraibanos com a TV Correio. Há 30 anos você escolhe a TV Correio Record TV para contar suas histórias. E essa parceria se mistura com a história da própria Paraíba. Parabéns, TV Correio, pelos 30 anos. E por todas as histórias já contadas. Porque tem umas coisas que nunca saem de moda. Então que venham mais histórias e outros 30 anos. No próximo bloco eu trago um alerta importante aos pais irresponsáveis. Cada vez mais vemos crianças sendo diagnosticadas com doenças que há um tempo atrás eram consideradas doenças de adulto. Mas promover hábitos saudáveis podem ajudar a manter o bem-estar. Não sai daí, eu volto rapidinho. Atenção, pais irresponsáveis. Cada vez mais vemos crianças sendo diagnosticadas com doenças que há um tempo eram consideradas doenças de adulto. Ansiedade, depressão, diabetes. Segundo os especialistas, a pandemia potencializou esse tipo de diagnóstico. Mas promover hábitos saudáveis na infância pode ajudar a manter o bem-estar da saúde física e mental, além de garantir a qualidade de vida na fase adulta e também na terceira idade. É o que a gente confere agora.
Se deixar, Danilo passa o dia inteirinho assim, grudado com a bola. É que ela tem a ver com um sonho. Jogador de futebol. Agora imagine tirar dele a convivência com os amigos, o futebol com a turminha e até a escola. É claro que estamos falando da pandemia e do isolamento social que veio com ela no começo. Um período que parecia passageiro e que durou uma verdadeira eternidade. Entediado, porque não podia sair com os amigos. Foi meio chato ficar em casa. A mãe, Valdenira, ficava preocupada com o bem-estar do filho, que até engordou durante a quarentena. Se era para lanchar, era sentadinho ali de frente à tela, era a hora do lanchinho. Aí terminava a tela, aí sentava na mesa para almoçar. Aí tinha o lanche da tarde, aí tinha a janta, aí ficava um pouquinho até mais tarde, tinha o lanchinho. Ele engordou um pouquinho. Em meados de junho desse ano, quando nem existia mais isolamento, vieram as consequências da pandemia para a saúde mental de Danilo. Na hora de dormir ele dizia, eu tô com medo, conta uma historinha pra mim. A gente não conseguia identificar que medo era esse. Medo de quê? Ele fazia, não sei. Quando você fechava o olho, você ficava pensando em coisas ruins. Aí eu fechava o olho e não conseguia mais parar de pensar nisso. Medo de morrer. Crise de ansiedade. E você sabia o que era isso? O que pareceu incomum, na verdade, se repetiu em muitos lares. Às vezes eu nem dormia pensando o que ia acontecer. Sentia uma agonia, sabe? Eu queria que aquilo tudo acabasse logo. Foi muito ruim, porque minha mãe trabalha de enfermeira, então ela trabalha com essas coisas, com Covid, com outros casos. Ela chegou a ficar trancada 6 meses, eu só via ela, não podia dar abraço. Pra mim, os dias eram muito repetitivos, eu sempre fazia a mesma coisa. Eu não aguentava mais ficar olhando pra cara do celular. Só ficava lá vendo a professora explicando as coisas. Eu moro com meus 2 avós, aí eu fiquei muito preocupada com eles, que eles são idosos. Aí, sabe, ficou uma sensação no peito de medo de eu perder eles. Ficava com um aflito no coração, se eles estavam bem, minha avó, minha bisa, meu avô, porque eles também, né, são do grupo de risco. Minha avó, ela é do grupo de risco. E assim, ela pegou o coronavírus. Aí ficou um negócio de ter que ficar com máscara dentro de casa. Aí já piora a situação. Assistiu muito filme? Demais. Demais. Acho que metade dos filmes que eu assisti foi só na pandemia. Se hoje eles levam na brincadeira, no passado recente foi motivo de lágrimas e da necessidade de ajuda profissional. Eu precisei ir para psicóloga. No começo de 2021, por aí, em fevereiro, março, eu fui para psicóloga. Aí no meio do ano, já 2021, eu já estava curada, só que eu ia lá porque era muito legal mesmo lá. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 bilhão de pessoas no mundo sofram com algum transtorno mental, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Doenças que sempre foram associadas aos adultos, mas que se tornaram comuns também entre os mais novos. Para se ter uma ideia, a OMS afirma ainda que 1 a cada 6 crianças e adolescentes no planeta é afetada por algum transtorno mental. E a pandemia só agravou esse novo panorama. Crises de ansiedade, né? Síndrome do pânico, quando a criança começa a ter medo de tudo, medo de se separar da mãe, medo de deixar a mãe, medo de ficar só na escola, medo da mãe não voltar para pegar na escola, medo de dormir, não é? E as crises de ansiedade, né? Palpitação, sufocamento, aquela angústia, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Eu tinha uma paciente que ela dizia, eu tenho medo, quando eu vou chegando na escola, eu fico dizendo para mim, tia, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Na cabeça dela, ou ela podia morrer na escola, ou o pai podia morrer no caminho do trabalho. Diminuiu muito o sair das crianças, o brincar das crianças na rua, as crianças brincam mais em casa, as crianças são mais a versão tecnológica, é mais computador, mais brinquedos tecnológicos. Isso já é um adendo que trouxe algumas alterações na saúde mental da criança. Com a pandemia, o que aconteceu? Só bombou, só agravou, só estourou. Não por acaso, o retorno às escolas foi bem comemorado. Eu fiquei muito, mas muito alegre que eu saí correndo pela casa inteira.
saltitando, pulando, sorrindo, dançando. Quando eu cheguei, todo mundo ficou olhando assim, sem entender nada. Aí eu disse, cheguei. Aí pronto, todo mundo gritou, começou a fazer as coisas. E aí brincou muito nesse dia? Foi. Tirou o atraso. Demais. O socioemocional era o que a gente ia ter foco nesses primeiros dias de aula. 15 dias, a gente focou bastante nesse aspecto. Era acolher a criança, olhar, perceber se ela estava naquele momento chorando, se estava bem. Então, as dinâmicas que a gente preparou de grupo, as atividades que a gente preparou, era tudo voltado para essa parte emocional. Brincar com bonecas, o brincar de bola, o brincar de casas, isso é salutar. E cabe a nós, responsáveis, estimular a criança também nessa modalidade de brincadeira, o esporte coletivo. Foi assim que Danilo venceu a ansiedade e os medos. Ele faz futebol, que é uma atividade física que ele gosta muito. E eu acho que assim, a volta às aulas, o convívio com os colegas, isso ajudou muito. Como é que você se sente hoje? Feliz, alegre. E de que valem momentos difíceis sem aprendizados? É uma coisa da cabeça que, tipo assim, que mesmo você tente, vai ficar ali na sua cabeça e você não consegue tirar ela. Aí o povo fica dizendo, é frescura, isso passa. Mas, tipo assim, querendo ou não, tem que ser tratado, porque vai ficar para sempre se a pessoa não tratar. Pode até melhorar, mas uma hora você vai se lembrar, porque tá preso na sua cabeça. Que a gente volte a deixar a criança ser criança. O que é deixar a criança ser criança? Primeiro ponto, um ambiente familiar agradável. Não estamos falando de famílias unidas ou não, nós estamos falando de ambiente familiar agradável. Você tem família de pais separados, cujos ambientes são extremamente agradáveis para a criança. Então, o fator ambiental é extremamente importante. O segundo é o fator nutricional. O aleitamento materno ainda é o melhor programador metabólico das crianças. O terceiro ponto é quando você vai introduzir alimentos para essa criança, que introduz alimentos naturais, que a gente evite os alimentos artificiais, que a gente evite os alimentos multiprocessados, para essas crianças. Terceiro ponto importante é que essas crianças tenham atividade física lúdica, que elas possam correr, pular, brincar, que elas saiam de dentro dos seus apartamentos, que é onde vive a maioria das crianças, aonde, no fim de tudo, ela acaba ficando encarcerada. Quer dizer, você tem uma criança que sai pouco, que tem um ambiente pequeno de exploração e que não tem uma vida social com seus amigos, também adequada. Então, que a gente procure fazer as nossas crianças interagirem com outras crianças, que a gente ocupe os espaços que ainda podem ser ocupados e que a gente redescubra a beleza de ser criança. Mais uma pausa aqui no Correio Cidade e na volta tem gastronomia. Não sai daí, eu volto rapidinho.